Romanos 8, do 28 ao 39. Diz o texto: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos podem se assentar. Mantenha sua Bíblia aberta. Quero começar essa exposição dizendo logo uma frase de impacto. O problema final do homem é o pecado. Eu espero que cada irmão que hoje está aqui tenha consciência disso. Às vezes a gente comentando algumas questões do dia a dia, falar o problema é esse, o problema é esse, o grande problema da igreja é esse e aquele outro. O problema final do homem é o pecado. Nada há mais vil no coração do ser humano do que o pecado. Nada traz mais tristeza ao coração de Deus do que o pecado. Nada ofende mais a santidade de Deus do que o pecado. Todos nós já lemos em Romanos 6, 23, um pouquinho antes do texto dessa noite, que o salário do pecado é a morte. Todos nós já fomos avisados em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. A consequência disto tudo é que todos estávamos mortos, não havia um justo sequer. Essa é a condição inicial do homem. O pecado fez esse homem morrer. E Paulo aos Efésios no capítulo 2 traz a confirmação de que nós estávamos mortos mesmo em delitos e pecados. Esses três textos, Romanos 6, 23, Romanos 3, 23, Efésios 2, nos mostram que os elementos expostos estão atrelados um ao outro. O pecado traz morte, a morte traz condenação eterna. Quando o pecado original acontece, a morte física vem a nós. Nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. Adão foi criado totalmente perfeito. Ele foi criado o protótipo da perfeição aqui na terra. Foi criado para viver segundo a orientação de Deus no meio de um local que não era propriamente o local de habitação de Deus. Adão não foi colocado no céu, Adão foi colocado na terra. Mas mesmo estando na terra, ele ouvia a voz de Deus. Ele conversava com Deus e ele obedecia a Deus. Até o momento em que o pecado vem à tona. Aí nesse momento, não somente Adão peca, nós pecamos em Adão. O problema do pecado é tão forte, é tão intenso, que ele não se limitou a um homem só, mas ele passou para toda a humanidade.
Todos nós somos culpados e corruptos em Adão, e não há quem se livre disso por suas próprias forças. O pecado traz a morte física, ele nos aparta de Deus. O tempo todo Deus está conosco, mas nós temos condição de sair da sua presença quando nós pecamos. Isso afasta a gente de Deus. Isso faz com que nós estejamos fora do seu caminho, por mais que ele continue andando com a gente. Nos descaminhos da vida, Deus vai nos buscar. Nas sarjetas, nas vielas da vida, Deus ali está para nos resgatar. Mas é importante que nós entendamos a obediência para continuar no caminho do Senhor. O pecado mancha a imagem de Deus em nós. Como nós já falamos algumas vezes, nós temos esse corpo físico, mas também temos uma parte interior, imaterial, que se relaciona com Deus. Essa parte foi manchada. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Ele olha para a Bíblia e diz: o que é isso? O que esse texto quer dizer? Eu não consigo compreender. Ele olha para os milagres que acontecem e não sabe que poder é esse. Ele olha para uma chuva que cai sobre a terra e diz: de onde veio isso? Ele olha para uma criança que há poucos dias estava com os olhinhos fechados e agora já está praticamente andando e diz: que milagre da vida é esse? Ele não consegue compreender que em tudo, em todas as coisas está a mão de Deus, porque o pecado manchou a imagem de Deus em nós. Nós não poderíamos fazer coisa alguma para sair dessa condição. Mas a continuação do versículo Romanos 3:23 nos mostra que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. No plano eterno dos céus, articulado pelo Pai, já havia solução para o nosso erro, já havia solução para o nosso desvio, já havia solução para a nossa desobediência. O que é o pecado de Adão, se não a desobediência? Muitos falam: Adão foi orgulhoso, Adão queria ser como Deus. No fim das contas, Adão desobedeceu. E no fim das contas, todos os dias, quando nos desviamos da vontade de Deus, nós desobedecemos. Esse é o grande ponto. E nós precisamos de Cristo para consertar a nossa desobediência. Cristo foi designado antes de tempos eternos a vir para esse mundo. E o intuito de Cristo vir a esse mundo foi salvar os que anteriormente foram entregues a Ele pelo Pai. Se você aqui está, é bem provável, é praticamente 100% de certeza de que você foi entregue pelo Pai ao Filho antes que esse mundo fosse mundo. É por isso que Cristo não perdeu você de vista e ninguém pode arrebatar das suas mãos. O conserto para a nossa pecaminosidade é a santidade de Cristo. Nós pecamos, nós falhamos, precisávamos de alguém que não pecasse, que não falhasse, para servir de sacrifício por nós. O perfeito foi imolado pelos imperfeitos, o justo foi crucificado pelos injustos. Um ser totalmente santo, respondendo e pagando pelos erros dos pecadores. E ainda tem gente que diz: Deus é injusto porque não me salvou. Deus é injusto porque só salvou uns e outros não. Se Ele quisesse, Ele não teria salvo ninguém. Pense nisso por um segundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus fosse contra nós, o que aconteceria? Será que a gente estaria aqui? Será que existiria esse mundo tão bonito, apesar de tantas contradições, mas é criação de Deus, é perfeição, é coisa boa? Será que estaríamos de fato numa igreja, num domingo à noite, 21 de abril de 2019, celebrando a vida de Cristo, porque sabemos que Ele morreu, mas ressuscitou?
se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua santidade, consertando o nosso pecado, não haveria vida. Por essas coisas nós temos hoje a certeza de que Deus agiu para o nosso bem através de Cristo e nos justificou para a sua glória, também através de Cristo. Versículo 28 traz que Deus age em nosso favor. É algo extremamente confortante, é saber que Deus trabalha em nosso favor, Deus age em nosso favor, porque a nossa situação anterior era desesperadora. Se a gente parou e pensou aqui um segundo, se Deus fosse contra nós, não existiria vida? Imagine passar a vida inteira sabendo que não foi alvo da ação salvadora de Deus. Pense agora naquela pessoa que faz parte da sua família, que praticamente todos os dias você diz assim: Deus quer te salvar. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer fazer uma mudança na tua vida, na tua personalidade, no teu comportamento, na forma de pensar. Deus quer fazer com que você olhe para as coisas com otimismo, porque Ele faz todas as coisas serem bênção para aqueles que foram chamados pelo seu nome. Deus pensa em você, Deus se importa com você, mas parece que você não se importa com Ele. Pense nessa pessoa agora. A situação dela, após conhecer essa palavra, após conhecer essa mensagem, é a seguinte: eu sei que Deus se importa comigo, mas eu não me importo com Deus, porque minhas atitudes dizem isso. E muitos são conscientes. Tudo bem, Deus tem um plano na minha vida, mas o meu plano de vida é outro. Eu quero viver do jeito que eu estou agora. Eu quero continuar aproveitando o melhor que a vida tem. Muitos acham que o melhor da vida é ter o carro zero, é ter o apartamento na praia, é passar 30 dias em janeiro lá em João Pessoa, aproveitando as ondas do mar. Só que as ondas do mar não te levam para o céu. O carro zero chega em muito canto, mas não no céu. A casa na praia pode ser muito confortável, mas ela não é a mansão celestial. O homem sem Deus vive uma situação desesperadora, por mais coisas que ele tenha, ele ainda assim está desesperado. Ele pode não enxergar hoje, mas o fim da sua vida pode estar bem próximo, e o fim vai ser o fim mesmo. Mas aquele que está em Cristo, ainda que morto, viverá. O fim nunca vai ser o fim, porque a eternidade com Ele está preparada. O nosso pecado tinha nos tirado a capacidade de responder positivamente o chamado de Deus. Imagina que coisa terrível. Às vezes a gente escuta aquela expressão lá de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, pensando que é Jesus chamando você para ser convertido. Não, Ele dizendo: eu estou à porta e eu bato, dizendo: eu estou voltando. Eu estou à porta e bato, dizendo: conserte-se. Eu estou à porta e bato, dizendo: é breve o tempo. Não perca ele. Não perca fazendo outras coisas. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para vir um dia e depois: não, eu vou no domingo, na segunda até o sábado eu aproveito as coisas do mundo. Porque assim Deus vai entender. Eu vou ali e faço aquele comercial, no domingo eu sou santo, mas depois eu extravaso. Não é isso. O pecado nos faz andar dessa maneira, mas Cristo nos faz andar de forma contrária. Conversão é justamente isso. A gente andava de uma forma, a nossa rota foi mudada, convertida. Tudo converge para Cristo, para a glória de Cristo. O nosso intelecto, a nossa alma, o nosso corpo terreno estavam corrompidos pela introdução do pecado em nós. Tenta conversar 5 minutos, 5 minutinhos que seja, com uma pessoa que não é temente a Deus. Entra em algum assunto com ela, fala sobre a família, diz: como é que vai sua família, está tudo bem? Aquela chata da minha esposa, aquela triste da minha filha, só vi pedindo coisa, aquele meu trabalho é um saco, não aguento mais.
E você vai começando a perceber, parece que é uma pessoa que não tem felicidade. Parece que é uma pessoa que para ela tudo tem defeitos. Parece que é uma pessoa que para ela tudo está desconjuntado, não tem estrutura na vida dela. Conversa 5 minutos com uma pessoa que é temente a Deus. Como é que vai tua família? Está uma bênção. Como é que vai teu trabalho? Graças a Deus. Estou me segurando lá. Do jeito que está difícil o trabalho, eu dou glória a Deus porque tenho um. Teu filho, dá um trabalhozinho, mas Deus vai fazer na obra. Então, mulher, quando estou com aquela chatice, não, é uma benção, uma maravilha, presente de Deus para a minha vida. E não é porque você está profetizando, né? Eu já escutei pessoas dizendo assim, meu irmão, mesmo que não seja verdade, profetiza. Não, profetiza não, é a verdade. O que nós temos hoje é porque Deus deu. Se você tem uma casa, Deus te deu. Se você tem condição de se locomover daqui para a sua casa e da sua casa para cá, é Deus que te dá condições. Se você tem uma família, foi Deus que olhou para você e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. É presente. É tanto que a palavra diz que quem acha uma esposa, acha um grande presente, uma grande maravilha. Porque nos momentos em que nós estamos lá fora, sem a ideia correta da vida cristã, nós desprezamos tudo isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o quanto isso é precioso. A nossa família é preciosa, a nossa igreja é preciosa, o nosso trabalho é precioso. Mas o homem em pecado, ele não responde dessa maneira. Imagine que ele escuta a palavra de Deus e ele vai dizer, não, bom, gostei desse discurso, mas eu não quero levar isso para a minha vida. Achei interessante saber que um homem se colocou no lugar de outro, subiu numa cruz, morreu. Mas o que isso tem a ver com minha vida? Para nós é totalmente diferente. Nós hoje respondemos positivamente porque Ele nos transformou. E Ele nos impulsiona a responder positivamente. A gente escuta a pregação do Evangelho e a gente diz, opa, isso tem a ver comigo. Eu sou esse pecador. Eu sou esse que precisa de conserto. E Jesus é o conserto. Eu sou esse que está em trevas e Jesus é a luz. Eu sou esse que está perdido e Jesus é o caminho. Eu sou esse que está morto e Jesus é vida. E se a gente for aqui fazer inúmeras comparações, Jesus é tudo em todos os que são chamados pelo seu nome. Se você está com fome, Jesus é o pão da vida. Se você está com sede, Jesus é a água que vai entrar no seu interior e vai de lá fluir rios de águas vivas. Você nunca mais vai ter sede depois que beber dessa água. Entre muitas outras coisas. Nós nada podíamos fazer e hoje nada pode ser feito por qualquer pessoa desse mundo para se chegar a Deus. Com sinceridade do coração, se o Espírito Santo não tiver atraído pela sua graça anteriormente. Se você não for trazido pela graça irresistível, nem adianta. Você vai correr, bater com a cabeça na parede e vai voltar. Porque o homem não se conforma com as coisas de Deus, a não ser que Deus toque no seu coração. O homem pode até chegar aqui e dizer assim, eu me identifiquei com a igreja, mas nenhum de nós tem que se identificar com a igreja. Todos nós temos que nos identificar com o Cristo que é pregado na igreja. É isso que nos prende aqui. Se eu me identificar com a igreja, na primeira coisa que me desagradar na igreja, eu vou embora. Mas se eu tiver aqui, firmado pelo Cristo que é pregado na igreja, nada me tira daqui. Só a morte. Nós olhamos para a obra do Espírito Santo e vemos que aquele que não tinha nada dentro do seu coração que o ligasse a Cristo, é convencido do seu pecado, é convencido da justiça, é convencido do juízo, mediante a pregação do Evangelho. Mas não é o que eu falo, não é o que você fala,
é o que o Espírito move através dessa palavra. Porque se eu começar aqui a falar da minha história de vida, eu não vou convencer ninguém. Mas a partir do momento que nós pregamos Cristo e Ele crucificado, o Espírito Santo convence. Essa é a grande diferença. O homem perdido, desesperado, porém Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, dos que valorizam o sacrifício da cruz, dos que olham para Cristo e enxergam nele o Salvador das suas vidas, dos que pautam a sua vida na verdade das Escrituras e não colocam nada além dela como regra de fé e prática. Deus age na vida desses. Daqueles que lutam contra a sua natureza pecaminosa, todos os dias para serem cada vez mais conformados à imagem de Cristo. A ação de Deus não foi aleatória. Cristo não esperou Adão pecar para dizer, e agora, o que faremos? Reunião da Trindade, vamos agora pensar no que fazer para consertar o erro do homem. Não, tudo foi preparado anteriormente. Essa reunião da Trindade aconteceu bem antes do homem pecar. É justamente por conta de já haver algo preparado anteriormente que nós não ficamos agora esperando algo acontecer diferente para sermos o que somos. Imagine que nós tivéssemos pecado e agora, exatamente agora, Cristo estivesse decidindo se vinha ou não. Será que a gente seria salvo? Será que a gente... Imagine os outros que já passaram antes de nós. Eles teriam sido salvos? Cristo ainda está decidindo. Será que eu vou? Será que eu não vou? O Pai quer que eu vá, mas... será? Ele veio. E ele não veio pensando, será que eu devo ir? Ele veio sem nem olhar para trás. Ele veio sem hesitar e ele cumpriu cabalmente a missão que o Pai lhe deu. Porque ele estava cumprindo o que já tinha sido determinado por Deus. Veja a grande diferença. Se eu determinar alguma coisa, é bem provável que amanhã essa coisa não aconteça. Eu estou determinado amanhã a fazer um exame na minha cidade. Acontece qualquer coisa, por mínima que seja, eu não vou poder fazer. A pessoa que não vai para fazer o exame, eu que preciso fazer outras coisas, eu não acordo na hora, qualquer coisa pode me tirar daquela determinação minha. Mas se Deus determinou, não tem como dar errado. Jó era tão certo disso que disse, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Do plano menor ao plano maior, tudo que Deus determina acontece. E é por isso que nós somos privilegiados, porque nós somos alvos de uma ação anterior e soberana, misericordiosa, amorosa e salvadora de Deus através de Cristo. Olhe para o que você era 5, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Pense no que você é hoje. Não se gabe nem se orgulhe. Veja a diferença e glorifique ao Senhor. Porque tudo isso foi ação soberana. Você resistia porque a carne diz não. Mas o Espírito vem e muda. Foi uma ação misericordiosa. A gente não merecia isso. Merecia o inferno. Mas Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele nos leva aos céus. Foi uma ação amorosa. Porque por mais amor que eu tenha por qualquer um dos irmãos, o filho que for gerado por mim, no ventre da minha esposa, nunca subirá ao madeiro. Nem pela minha vida, nem pela dela, nem pela vida de qualquer pessoa. Você, por mais amor que tenha a qualquer pessoa nesse mundo, você não daria seu filho por ela. Ah, talvez por minha mãe eu desse. Ah, talvez pelo meu outro filho eu desse. Não, não dava não.
É difícil entregar a única coisa que você tem de precioso. E Deus iria entregar o único filho. E entregou. E o único filho veio. E o único filho se entregou. E o único filho deu vida a todos nós. Em Cristo nós estamos seguros, porque quem está em Cristo não tem mais condenação sobre si, uma vez que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, os nossos pecados. Se engana quem acha que levar sobre si as nossas enfermidades é significado de que a gente nunca mais vai pegar nenhum resfriado. A gente vai. A gente vai pegar muito mais do que um resfriado. Talvez estejamos numa fase da nossa vida onde mais pessoas estão doentes ao nosso redor e nós mesmos estamos enfrentando doenças. Falta de fé? Não. Estamos em pecado? Também não. Somos apenas humanos e o nosso corpo é mortal. É isso que acontece. Ele levou sobre si os nossos pecados. Agradou ao Pai moê-lo fazendo enfermar, ou seja, agradou ao Pai moê-lo e colocar sobre ele toda a carga do nosso pecado. Nós estávamos mortos e ele morreu, carregando o que nós fizemos. Os pecados não só nos faziam enfermar, os pecados nos mataram. O homem não está doente na UTI, não, o homem está na sepultura, até o momento que Cristo o tira de lá e lhe dá vida. Ele nos deu vida e vida eterna pelo sangue derramado na cruz. O sangue limpa os pecados daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A nossa morte terrena, hoje é a passagem para uma vida com Ele por toda a eternidade. Deus age em todas as coisas, mesmo as mais desagradáveis, para o bem dos seus filhos. E nós sabemos que tudo que Deus propõe para a nossa vida é o melhor. Por mais que a gente não concorde no primeiro momento, mas tudo que Ele faz é o melhor, é o mais correto, é o mais saudável, é o mais bendito, é o mais glorioso. Deus age nas coisas externas, mas também internamente em nós, de modo que nós somos transformados para o louvor da sua glória no exato momento em que essa palavra nos atrai. A nossa justificação foi promovida pelo episódio da cruz. Eu não sou justo, eu sou justificado. Eu não nasci com essa justiça, mas Ele me deu essa justiça. E essa nossa justificação ocorre ao mesmo tempo em que a nossa mudança total de mente, coração e hábitos ocorre. Ou seja, justificação e regeneração caminham juntas. Até porque não dá para entender alguém que foi remido pelo sangue do Cordeiro, mas que vive como o velho homem. Porque atua em nós agora o lavar regenerador do Espírito. Lavar, limpar, retirar aquilo que não pertence à palavra do Senhor. Nós, como crentes renovados, não podemos continuar nas mesmas práticas de antes. Não podemos nos alegrar com a mesma injustiça. Viver para o Deus desse século, o Deus com D minúsculo. Mas nós precisamos demonstrar cada dia a mudança que teve para que pudéssemos devotar todos os nossos dias ao único Deus, verdadeiro e eterno. Dos versículos 29 a 32, nós temos duas perguntas a fazer. Qual é o interesse de Deus em nós? Por que tanto amor? Primeiro, diz o versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu.
Eu posso chegar aqui e dizer, eu conheço qualquer um de vocês. Vou aqui citar, eu conheço o irmão Antônio Valentim. Conheço, eu estou aqui com ele quase todos os domingos. Eu o conheço, mas eu não o conheço na sua intimidade. Como ele é no seu lar, eu não o conheço. Como ele é durante a semana nos seus trabalhos, eu não o conheço. Então esse nosso conhecer é muito superficial. Eu digo, eu conheço. Eu vi uma vez, eu vi duas vezes, eu troquei algumas palavras e eu digo, eu conheço. Mas Deus nos conheceu. Como Deus nos conheceu? Deus nos viu uma vez? Não. Ele nos formou. Ele nos transformou do pó da terra em almas viventes. Ele nos transformou daquilo que não tinha a menor utilidade, menor valor, em, de fato, joias preciosas nas suas mãos. Ele nos conheceu, é muito mais profundo do que o nosso conceito de conhecer. Deus nos conheceu porque nos amou. Quando nós lemos, os que de antemão conheceu, são os que de antemão amou. O conhecimento de Deus sobre nós envolve amor, graça e misericórdia. Deus nos amar, nos dá a garantia de que tudo que existe dentro e fora de mim vai ser trabalhado para que o seu propósito prevaleça e a minha vida seja usada para lhe glorificar. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. É justamente porque Ele me conheceu, porque Ele nos conheceu, que nós conseguimos fazer o que 1 Coríntios 10:31 diz. Eu como para a glória de Deus, eu bebo para a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Qualquer coisa que eu faça é para a glória dEle. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, olha aqui, Cristo, olha aqui, nós. Parecido, né? Não é igual, mas é bem parecido. Ou seja, nós não temos a mesma essência de Cristo, mas nós fomos criados para sermos parecidos com Ele. Manifestarmos atributos que Ele manifesta. Amar como Ele amou. Olhar com os olhos dEle. Compreender com a mente de Cristo. Trabalhar para o bem comum como Ele trabalhou. Nós fomos de fato criados para refletir essa imagem. Como nós ainda somos pecadores, mesmo que não mais condenados, nós precisamos buscar incessantemente da parte de Deus o que nos é necessário para ultrapassar os obstáculos dessa limitação que há em nós, para ser cada dia mais como o seu Filho. Se não estamos vivendo para ser como Cristo, não estamos vivendo uma vida cristã. Se o objetivo da sua vida é outro que não seja ser parecido com Cristo, então sua vida não é uma vida cristã. Nós devemos ter amor por Deus, pela palavra de Deus e por tudo que Ele criou para o nosso bem. Aos que predestinou, Ele também chamou, atraiu. Em um determinado momento na sua vida, os seus olhos foram abertos. Parece que isso aqui começou agora sim a ter sentido. Eu olhava e não entendia. Opa, agora chegou. Chegou, o que eu estou olhando está subindo à minha mente, eu estou entendendo. O que eu estou olhando aqui, estou lendo, está subindo ao meu coração e está fazendo alguma mudança. Os meus ouvidos passaram a ser atentos à voz de Deus e não à voz do mundo e não à voz do meu coração. A palavra foi pregada e você foi atraído por ela. Quando isso ocorreu, você passou a entender o que ouvia da parte de Deus, a entender o que lia da parte de Deus. E o que Cristo, enviado da parte de Deus, podia fazer pela sua vida e somente Ele podia fazer. Até o momento que Ele faz isso, eu penso, isso aqui está dando errado, mas eu sei como resolver. Isso aqui está um pouco desconjuntado, mas eu vou dar um jeito.
Eu vou tentar resolver aqui. Eu vou tentar desenrolar. Mas com salvação não dá para desenrolar. Não dá. Não dá para dar um jeitinho para que você não vá para o inferno. Se Deus não fizer, se Deus não atrair, se Deus não mantiver, nós fugimos mesmo. Mas nós fomos chamados por aquele que era o único que podia fazer com que nós estivéssemos diante da sua presença. Chamados, convertidos da nossa rota de colisão com o inferno, para um caminho de paz, para um caminho de amor, para um caminho de bênçãos e de submissão diante do Senhor. Chamados por Deus, atendo o seu chamado por influência e ação soberana do Espírito. O que eu tenho nas mãos para entregar por meus pecados? Fui chamado, atendi o seu chamado, e agora, Senhor, o que eu posso te entregar? Absolutamente nada. Quando nós olhamos para um dos nossos hinos dos Salmos e Hinos, chamado Paixão de Cristo, ele diz: não nas mãos, mas em minha alma. Aqui eu não tenho absolutamente nada. As minhas obras não valem nada para salvar a minha vida toda. Quando eu olho para mim, eu penso o que eu tenho de bom que faça ele olhar para as minhas obras e se alegrar comigo. O que é que eu posso fazer para me justificar? Senhor, eu errei aqui, mas eu acertei nisso. Então eu posso ser salvo. Senhor, eu sou pecador nessa área, mas nessa eu acerto, me salva. Não dá para fazer isso. As minhas melhores obras, aquilo que eu faço com mais vivacidade, com mais certeza, com toda aquela bondade que eu acho que existe no meu coração, para ele continuam sendo o trapo da imundícia. Isaías, no seu capítulo 64, versículo 6, diz isso para a gente. Se minhas obras são sujas, como é que elas vão ajudar a limpar minha sujeira? Eu vou ficar mais sujo, se eu for me justificar pelas obras. Por isso, aqueles que ele chamou, ele também justificou. Porque os chamados, sem a sua influência, não seriam justificados. Na cruz, o seu sangue inocente nos garante perdão de pecados e condição de estar confiantemente diante do Pai. Se não fosse pela cruz, nós não teríamos condição de olhar para o Pai de cabeça erguida. Mas continuaríamos andando pelas esquinas desse mundo, olhando para baixo, como quem realmente fez alguma coisa errada. Nas mãos nós nada temos, mas na nossa alma, nós tomamos o corpo de Jesus como mérito pelo qual nós vivemos novamente. Nenhum mérito nós temos, mas esses méritos de que tanto precisamos, encontramos em Cristo. O sacrifício de Cristo me deu vida, me deu perdão, me justificou. Seus méritos são a minha confiança de que nada, nem ninguém, tirará minha salvação. Aos que justificou, ele também glorificou. O benefício da cruz de Cristo é suficiente, não só para o momento atual da minha vida, mas os pecados que eu cometi antes também foram perdoados. Senhor, mas em 1999 eu fiz uma coisa tão terrível. Será que o Senhor pode me perdoar? Não existe será para Deus. Para Ele nada é impossível. Eu posso continuar me martirizando por conta daquele pecado tão antigo, mas Ele já me perdoou. O seu bem durará também no porvir. Anteriormente eu fui perdoado, hoje eu sou perdoado, amanhã eu continuarei sendo perdoado. Nós enxergamos na glória aquilo que os nossos olhos terrenos não alcançam, a majestade de Deus.
muito mais glorioso que qualquer prêmio terreno que possamos receber, a declaração de Deus que nós fomos achados dignos de estar ao seu lado. E isso por conta de Cristo. Versículos 31 e 32 dizem: Deus é por nós. Diante dessas coisas, o que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há perigo de que a nossa salvação seja perdida, já que Deus é por nós. Não há perigo de que nós enfrentemos o inferno, porque Deus é por nós. Pode o mundo inteiro ser contra nós, nós não precisamos temer, porque Deus é por nós. Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se ele te deu a vida, o que é o resto? Se ele foi provedor do elemento mais complexo de que nós precisávamos e não tínhamos a mínima condição de obter, o que é para ele prover todas as outras coisas do nosso dia? O ar, o alimento, a vida são presentes do Deus que é por nós. Mas Deus não se limita ao nosso sustento básico. Ele nos sustenta também quanto à nossa vida espiritual. É Ele quem promove a perseverança dos santos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele continua fazendo você perseverar. Porque na hora que você diz, não quero ler a Bíblia, já li muito essa semana, Ele faz com que você se inquiete, a ponto de só se acalmar quando voltar para essa Bíblia. Ele não deixa que a gente passe muito tempo longe daquilo que é eterno e daquilo que é necessário para que a gente continue fazendo a sua vontade. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque a gente falhou em orar muitas e muitas vezes. Mas Ele continua trazendo circunstâncias que nos levam a ter somente uma saída: a oração. Porque a gente já quis correr várias vezes, a gente já quis desistir várias vezes, a gente já quis soltar a corda várias vezes, mas Ele não permitiu. Ele nos fez perseverar. Ou seja, nós somos o que somos apesar de nós, mas por Cristo nós somos. Cristo nos faz perseverar através da sua graça que nos alcança, nos atrai, nos liga a Ele. Através da sua misericórdia que nos dá o que nós não merecíamos, mas nos renova, não nos permitindo perecer, para que nós possamos ver e desfrutar da vida eterna. Por último, Cristo nos dá a certeza da nossa salvação. Os versículos 33 a 39. Pelo fato de nós sermos preservados por Deus e não recebermos mais a condenação eterna, como punição pelos nossos pecados, isso não significa, para o verdadeiro Filho de Deus, uma autorização para viver em pecado. Dizer, estou salvo, estou tranquilo, vou viver do jeito que eu quero. Não. O fato de nós sermos preservados por Deus e não sermos mais condenados é impulso, é incentivo para vivermos em santidade. Porque Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Tanta graça nos é dada, nós devemos viver como santos. Entendemos que somos filhos do Deus que é totalmente santo. Nós estamos salvos, mas isso não significa que nós estamos fora de perigo na terra. Nós precisamos estar sempre escondidos na cruz de Cristo. Se não estivermos por trás dessa cruz, nós não teremos proteção. Aqueles que ainda não se renderam aos pés dessa cruz, vivem os dias mais cruéis e perturbadores da história desse universo. Aqueles que já se dobraram diante dela, vivem os dias mais benditos possíveis. Nós estamos salvos, escondidos na cruz de Cristo e justificados pelo seu sangue. Garantia maior a gente não pode ter. Aquele que nos salvou está vivo. A morte não o venceu.
aquele que está vivo ouve as nossas petições e intercede por nós ao lado do Pai. O sacrifício de Cristo foi perfeito. A nossa salvação está assegurada. Vivamos para Ele. Vivamos por Ele. Para que Ele seja a nossa vida. E a Ele seja toda honra, glória e louvor. Deus nos abençoe.